Hoje o assunto é valuation. Eu vou explicar para você como que você pode aumentar o valor da sua empresa. Então, o meu intuito hoje é que você saia desse vídeo entendendo quais são os aspectos onde você vai ter que pensar para que você coloque preço na sua empresa, tá certo? O valuation, ele é uma técnica utilizada para que você possa calcular qual é o valor da ação ou da fração da sua empresa, ou seja, ela como um todo, tá certo? A gente vai ter cálculos diferentes para empresas tradicionais e para as startups, tá certo? Dentre essas empresas tradicionais, nós temos basicamente 3 tipos de cálculos mais utilizados. Isso não quer dizer que os demais estão errados. A gente precisa entender qual é o mais adequado para a realidade da sua empresa, tá certo? Vou trazer aqui para você então os 3 mais utilizáveis, mais aceitos pelos investidores, pelos bancos, enfim, por aqueles órgãos já consagrados. Então a gente vai ter aqui o primeiro, que é o fluxo de caixa descontado. Aqui a gente vai fazer uma previsão dos seus lucros para os próximos 5 anos e vai entrar aquele famoso, né, a gente escuta muito falar, equity. O equity, ele é um cálculo projetado, né, do lucro projetado da sua empresa, ou seja, o lucro no futuro que a sua empresa vai dar. A grande vantagem desse cálculo é porque ele vai avaliar a capacidade da sua empresa de gerar riqueza a longo prazo. No entanto, como o mundo está muito volátil, as coisas se alteram muito rapidamente, ele acaba por se tornar um pouco subjetivo, porque quando nós falamos daqui 5 anos, isso pode ser muito tempo e uma variação muito grande pode acontecer. Ele normalmente é indicado para empresas que já são mais consolidadas no mercado, tá certo? Então vamos lá. Agora, você quer aumentar o valor da sua empresa nesse formato de cálculo. Você precisa aumentar o LTV dos seus clientes, ou seja, o tempo que o seu cliente continua o seu cliente. Você tem que aumentar o tempo de vida dentro do seu processo ali de compras, né? Quanto mais tempo esse cliente fica na sua empresa comprando, melhor para você garantir uma previsibilidade maior de lucro, tá certo? Outro ponto importante, você diminuir a necessidade de você, dono, estar presente na empresa para que o processo produtivo aconteça. Por quê? Uma vez que você negocia a sua empresa, se você for parte essencial da cadeia produtiva, vai acabar com que você, ao sair da empresa, ela perca muito valor. Então, isso vai pesar demais para você ter uma empresa mais valiosa. Então, invista em processos, invista em treinamento para os seus funcionários para que eles possam executar sozinhos na sua ausência. É importante que você também cuide do posicionamento da sua empresa, e quando eu digo posicionamento da sua empresa, eu estou falando da sua vantagem competitiva, ou seja, a forma com que os seus clientes enxergam que a sua empresa é única dentro do mercado. E também é importante que você cuide para que o caixa da sua empresa esteja sempre positivo. Pensando nas finanças da sua empresa, amanhã a gente vai ter uma live no nosso canal do YouTube. Eu vou trazer aqui um rapaz, o Rodrigo, ele é especialista em finanças, ele é especialista no assunto dinheiro, ele tem um programa muito bacana, chama Denário Business, e eu convido você também para assistir essa live, tá certo? Bom, falando agora do próximo modelo que a gente vai ter, são os múltiplos de mercado. No múltiplo de mercado, a gente vai fazer a comparação da sua empresa com uma outra empresa parecida com a sua, que foi feito um investimento nessa empresa, que foi comprada essa empresa, para a gente poder basear o preço. A gente vai basicamente comparar o preço da sua empresa com o preço dessa empresa, basicamente concorrente sua,
uma empresa que ela tem que ser quase gêmea à sua empresa. E aqui, nesse ponto, a gente vai entrar no EBITDA. O EBITDA, ele está ligado com a eficiência da sua empresa, tá certo? Então, quanto mais eficiente for o seu processo, aquilo que você faz, aquilo que você entrega, mais o seu EBITDA fica, né, maior fica o seu EBITDA. A vantagem dessa comparação, né, no múltiplos de mercado, é porque ele mostra para a gente qual é a expectativa dos investidores dentro daquele seu mercado, tá certo? Então, quando investidores fazem a avaliação da sua empresa e eles projetam que ela pode ser um futuro muito bacana, isso é muito legal para que você possa ter essa balizar ali para ver se o seu mercado de repente está ali com uma previsão mais de alta, mais de baixa. Isso ajuda a gente a mensurar, a entender como o mercado está vendo o movimento dentro do setor que a gente atua. A desvantagem desse processo é porque dificilmente a gente vai ter uma empresa gêmea à nossa, tão igual, tão parecida. Cada empresa tem a sua vantagem competitiva, cada empresa tem a sua particularidade e isso pode, de certa forma, mascarar ali o valor real da sua empresa, pode ter algum equívoco quando a gente for colocar isso em prática. É mais indicado quando você não tem muito concorrentes fazer esse tipo de avaliação e porque fica mais fácil de fazer essa comparação. A gente não vai ter tantas variações ali de empresas parecidas para a gente poder olhar. Então, quando a gente quer ter uma empresa mais valiosa, olhando para os múltiplos de mercado, a gente precisa olhar para a eficiência do nosso processo, tá certo? Então, anota aí. Se você quer aumentar o valor da sua empresa para múltiplos de mercado, você precisa estar de olho na eficiência do seu processo. Então, crie métodos, treine funcionários, procure por diminuir a rotatividade desses funcionários, porque a curva de aprendizado dele dentro da sua empresa influencia demais em o quanto a sua empresa pode ser produtiva, tá certo? Vamos para o terceiro ponto, que é o valor patrimonial. Como o próprio valor diz, ele é o valor do patrimônio. A gente vai colocar na balança ali dos cálculos tudo aquilo que é ativo, os imóveis, tudo aquilo que pode gerar valor, imóveis, veículos, contas a receber, enfim, tudo aquilo lá que é positivo, e descontar os que são negativos, as dívidas, processos trabalhistas, enfim, tudo aquilo que pode tirar dinheiro da sua empresa, tá certo? A vantagem é que ele vai demonstrar um valor líquido na data do cálculo, ele não faz projeções, então é bem para aquele momento, e a sua desvantagem é que ele não faz nenhuma projeção. Então, se o seu mercado ele tem uma projeção de alta no futuro, você acaba por perder esse possível valor que a gente vai estar calculando para aquele momento. Ele é indicado se você quiser desfazer uma sociedade ou fechar ali a sua empresa. É muito bacana para que você possa acertar ali as contas daquele momento. E se você quiser aumentar a realidade de valor da sua empresa, você vai ter que diminuir suas dívidas, cuidar do caixa para que ele esteja sempre positivo. Não esqueça da nossa live com o Rodrigo, ele vai te ensinar a trabalhar e cuidar aqui da sua área financeira. A live é amanhã. Você também precisa sempre investir em imóveis, veículos, mas principalmente em equipamentos e softwares que vão trazer esse valor para a sua empresa, vão te dar maior produtividade também. Cuidar das pessoas para que você não sofra nenhum processo trabalhista e isso acabe por baixar o valor da sua empresa por conta de algum erro básico ali na gestão de pessoas, nos direitos legais que você vai ter. E eu acho que
ter um bom contador para que não fique para trás nenhum imposto também é muito importante, tá certo? Vamos olhar agora para as startups. Você tem uma startup e você quer fazer um valuation da sua startup. Primeiro ponto, startup é uma empresa que está trabalhando o processo de forma a disruptar o mercado. O que a gente fala com disruptar o mercado? É você fazer o mercado, após a validação do seu produto, começar a trabalhar da forma que você descobriu ser melhor, ou utilizando o equipamento, ou os processos, enfim, o que você desenvolveu para que seja melhor a produção. Você fez o mercado mudar, né? Você disruptou o mercado. É nesse ponto que a gente pensa o que é uma startup. E por conta de você não ter propriamente um produto já validado, testado, com histórico, e muitas vezes nem o mercado existe para aquele produto ainda, não dá para a gente fazer as previsões que são feitas nos cálculos de múltiplos de mercado, nos cálculos do fluxo de caixa descontado. Então a gente vai ter outras formas para calcular qual é o valor da sua startup, quanto a sua startup está valendo. Alguns pontos são importantes para que você valorize a sua startup. O primeiro, qual é a visão do empresário, qual é a visão daquele grupo, olhando para o quão disruptivo é o processo e até onde ele quer chegar. Tem startups que eles querem mudar todo um mercado, né? Ou às vezes todos os mercados ele consegue atingir. Então, essa visão é uma visão muito grande. Existem outras startups que elas querem mudar somente um processo produtivo dentro de um segmento. Então, a sua visão é um pouco menor e isso pesa demais na conta para quanto vai estar valendo a sua startup. A capacidade técnica também da equipe também é muito importante, porque quando a gente está trabalhando em pesquisa, em desenvolvimento, as pessoas que têm experiência, que são de bom conhecimento técnico dentro daquele assunto, a sua equipe também ela passa a ter um valor diferenciado quando a gente está calculando o valuation da sua empresa. As estratégias que você está utilizando para atingir esse resultado também é importante. Mostrar essa organização em como está definido ali as etapas de atingimento de metas, de objetivos dentro desse desenvolvimento de produto e o como ele vem caminhando, né? Se ele vem sendo cumprido, se a sua empresa mostra seriedade em cima disso. E talvez o ponto máximo para uma startup é a validação do protótipo, ou seja, você passou por toda a fase de pesquisa, toda a fase de desenvolvimento e você fez o seu protótipo, testou, validou ele, então ele é muito importante porque quando você tem um produto que você terminou de desenvolver, esse protótipo, que ele foi validado, você está diminuindo demais os riscos dos investidores dentro da sua empresa, tá certo? Agora, quais são os métodos reais de cálculos? Haja visto que a gente tem essa pirâmide aí que a gente tem que ir escalando ela de forma a diminuir os riscos dos investidores. A gente tem o método de capital de riscos, que o investidor ele vai olhar para a sua empresa e ele vai fazer um movimento meio que de investimento pensando na saída, né? Por exemplo, daqui 5 anos, quanto será que vai ser o retorno financeiro se eu for vender a minha parte, aquilo que eu investi? É importante que, normalmente, esse investimento que entra, ele entra como forma de fomentar o desenvolvimento do produto, acelerar que o seu protótipo ali fique pronto, ou de repente que você possa passar a produzi-lo numa escala maior e nesse ponto que é importante o investimento. Então, quanto mais próximo do testado para que ele seja vendido em larga escala,
menor o risco para o investidor, mas maior o valor da sua empresa para você, para a sua startup, para você. Ou então a gente vai ter os métodos de scorecard. O método de scorecard ele é mais analítico, porque o profissional que está avaliando a sua empresa, ele vai dar pontos sobre o mercado em que a sua empresa está inserido, sobre o quão disruptivo parece ser a sua ideia, o quão longevo pode ser o seu produto. Então ele vai começar a avaliar esses pontos para que possa dar o valor mais alto ou mais baixo para a sua startup. Então é importante que você tenha também aqui tudo muito bem desenhado, tudo muito bem explicado, porque às vezes como o mercado ainda não existe de fato, como o produto não existe de fato, quanto mais bem explicado, quanto mais bem estruturado, quanto melhor tiver o seu processo implementado, maior vai ser o valor da sua empresa, tá certo? Então, para quem não quiser perder assuntos referentes a empreendedorismo, a valor de empresa, a processos, segue a gente aqui, continue acompanhando o nosso conteúdo, não perca nossas lives e até já!